Hoje nós iniciamos uma série de 2 mensagens que falam a respeito de o que fazer com a tristeza. Parte 1, domingo, não faltem que tenha a parte 2. E o texto que nós estamos utilizando hoje é 2 Coríntios 7:10. 2 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 10, que diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Pode colocar na NVI também aí, querido? Põe a NVI. Então, a NVI diz assim: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. A tristeza, segundo o mundo, ela produz a morte. Queridos, traduzindo esse texto, transliterando esse texto, eu poderia lê-lo assim: a tristeza, segundo Deus, não produz uma ressaca moral. A tristeza, segundo Deus, tem força de produzir uma mudança no nosso caminho. Então, a tristeza, segundo Deus, não produz uma ressaca moral, mas tem força de produzir uma mudança no nosso caminho. Mas uma tristeza, segundo o mundo, ela produz morte. Ela produz morte. Em primeiro lugar, eu quero afirmar aqui que a tristeza, ela tem 3 dimensões. A primeira dimensão é que nem toda tristeza é igual. Nem toda tristeza é igual. A minha tristeza não é igual à tristeza do pastor Daniel, nem é igual à tristeza da minha mãe, nem igual à tristeza do meu vizinho, nem é igual à tristeza do meu professor. Portanto, nem toda tristeza é igual. Segunda dimensão da tristeza: nem toda tristeza ela tem a mesma causa. A tristeza, nem toda tristeza tem a mesma origem, a mesma causa. A minha tristeza pode ter uma causa e a sua, com certeza, pode e deve ter outra. E a terceira dimensão da tristeza é que nem toda tristeza tem a mesma dimensão, tem a mesma intensidade. Existem tristezas maiores e tristezas menores. Existem tristezas mais intensas e tristezas mais leves. Portanto, existem essas 3 dimensões da tristeza. Mas a pergunta que eu faço hoje, e já respondo, é: por que nós ficamos tristes? Por que a gente se entristece? Irmãos, nós nos entristecemos porque nós temos feridas na nossa alma. Da mesma forma que temos feridas no corpo, podemos também ter feridas na nossa alma. E como eu falei, a tristeza, ela tem motivos os mais variáveis possíveis. O primeiro grande motivo da tristeza, por incrível que pareça, é a euforia. Por incrível que pareça, a euforia pode desencadear no outro dia tristeza. Depois de um dia de euforia, depois de um momento de euforia,
você pode ter uma grande tristeza. Por exemplo, um pai que casa uma filha. Naquele dia, no dia da festa, é aquela euforia, aquela alegria, aquele estresse. E no outro dia, os pais amanhecem tristes. Então, depois de uma grande vitória, de uma grande euforia, pode vir uma tristeza. O exemplo bíblico é o exemplo de Elias, o profeta Elias. Elias tinha matado 850 profetas. Tinha feito uma oração e de uma forma épica caiu fogo do céu. Consumiu todo aquele holocausto. A Bíblia diz que ele orou, ele desafiou os profetas de Baal, e cada um deles, cada grupo, levantou no altar e colocou um bezerro para ser sacrificado. E Elias disse: olha, vocês vão orar e o Deus de vocês para vir fogo do céu e consumir esse holocausto de vocês. E eles oraram, e Elias foi brincando, né? Tinha um espírito assim de brincalhão, como nós aqui do Ceará, somos gaiatos, né? Ele disse: eu acho que esse Deus de vocês deve estar dormindo, porque ele não está escutando vocês. E aí ele ora, irmãos, e veio fogo do céu, consumiu o holocausto, consumiu a pedra, consumiu a água que eles colocaram ao redor ali daquele altar. Então, depois dessa vitória grande que ele teve, ele fugiu, correu com medo de Jezabel, de uma mulher. E ele foi para dentro de uma caverna e ali entrou na mais profunda tristeza, na mais profunda depressão. Elias ficou. Ali foi preciso Deus passar ali para poder animá-lo. Então, depois de uma grande euforia, você pode ter uma tristeza. Mas, obviamente, depois de uma derrota também. Depois que somos derrotados, é compreensível que fiquemos tristes. É lógico, né? Depois de uma grande derrota, depois de um divórcio, por exemplo, a pessoa fica triste, fica angustiado. Já pensou uma pessoa que passa por uma falência, a empresa faliu? É lógico que depois de uma situação dessa, venha a pessoa a ficar abatida, a ficar triste, a ficar depressiva. A pessoa perdeu o emprego, amanhece no outro dia, triste e angustiado. Você tem uma ideia? O apóstolo Paulo chegou a se desesperar da própria vida. Lá em 2 Coríntios 1,7 ele descreve isso. Que ele teve uma tribulação tão grande, irmãos, que ao ponto dele ficar desesperado, até da própria vida, ele teve vontade de morrer. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. O grande apóstolo Paulo, um mega apóstolo, grande homem de Deus, também já teve tristeza, também já teve depressão. Então, as nossas tristezas, em primeiro lugar, elas podem ter origens na euforia, mas podem ter a sua origem, o seu motivo, também nas derrotas. Mas existe ainda outra categoria de tristezas. São as tristezas, as depressões de causas orgânicas. Então, às vezes, as nossas tristezas da alma podem ter causa orgânica, de desequilíbrio hormonal, por exemplo. Mulheres, quando entram na menopausa, devido ao desequilíbrio hormonal, elas têm depressão. Mulheres que acabam de parir, né? Depois de uma grande alegria de um parto, devido ao desequilíbrio hormonal, existe uma doença chamada depressão pós-parto. Mulher acabou de parir, fica deprimida.
fica triste, fica desanimada. Os homens também, quando entram na andropausa, já aos 40 anos, tem os níveis de testosterona, que é o hormônio masculino, cai a partir dos 40 anos de idade. Os homens perdem massa muscular em virtude disso. Mas, mais ainda, tem o seu desempenho sexual diminuído. Daí, Viagra ser dos remédios mais vendidos hoje no mundo, não é? Então, existem depressões orgânicas. Também, por uma produção insuficiente de substâncias que nós temos, endorfinas dentro do nosso organismo, que são substâncias do prazer. Essas pessoas precisam tomar remédios, porque é uma doença. E da mesma forma que quando você tem uma doença da pressão sobe, você toma remédio para baixar a pressão. Da mesma forma, quando a glicemia, a quantidade de açúcar do sangue sobe, no diabetes você toma remédio, toma insulina. Da mesma forma, quando você tem uma infecção na garganta, você toma um remédio para matar a bactéria, uma pneumonia. Quando você tem esse tipo de depressão, de tristeza, que é uma tristeza patológica, você toma também remédio para isso. Agora, inclusive é uma patologia psiquiátrica. E muita gente tem preconceito com isso. As pessoas que têm esse tipo de depressão têm vergonha de falar que tem. Mas é uma doença como qualquer outra. E tem também aquelas tristezas de causa desconhecida. As tristezas que às vezes batem na gente, a gente acorda um dia triste. E a gente não sabe porque acordou triste. Nem é uma tristeza patológica, nem você teve uma euforia, nem teve uma derrota. Você não sabe por quê. Mas não é nada errado nós termos dias assim, em que você amanhece meio down, desanimado. Porque nessa luta da vida, nessa caminhada da vida, todos nós passamos por altos, mas passamos também por baixos, não é? E muitas vezes, nos ambientes religiosos, como o nosso, muitas vezes essas pessoas, quando estão assim down, elas se sentem culpadas. Se sentem culpadas. E quando compartilha isso com alguém, muitas vezes essas pessoas fazem igual os amigos de Jó. Querem encontrar um pecado na vida da pessoa. Ou a pessoa que se sente assim, muitas vezes, se sente um cristão de terceira categoria. Olha, eu tenho Jesus, por que eu estou triste? Por que eu estou abatido? E eu nem sei por que estou. E o salmista, no Salmo 42, ele é um salmo que o salmista conversa com a própria alma dele. Todo salmo é um papo que ele teve com ele mesmo. E ele acordou abatido e conversou com a própria alma dele. E ele disse assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e meu Deus. Aleluia! Ele não sabia o porquê, não era pecado. E às vezes a gente entra numa maré baixa na vida da gente. E a vida é assim. Tem hora que a gente está alegre, tem hora que a gente está triste. E o compositor Chico Buarque de Holanda expressou essa situação numa poesia, numa música, que diz assim: tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente tem que ter voz ativa no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino para lá. Então, nessas indas e vindas da vida,
Às vezes a gente fica triste. Você, nessa situação, nem é um doente psiquiátrico, nem veio de uma derrota e nem de euforia. Simplesmente faz parte. É uma gangorra na vida. Não se sinta menor, não se sinta culpado, porque isso é normal. E hoje eu quero começar essa primeira parte dessa mensagem falando a respeito de algumas coisas que a gente não deve fazer quando a alma da gente está triste. E quero lembrar que nem todo mundo está triste pelas mesmas razões, nem todas as tristezas são iguais e nem todas têm a mesma intensidade. E às vezes, como eu falei, a gente não sabe nem porque acordou triste. Mas eu quero falar hoje de 3 coisas que nós não devemos fazer quando nós estamos tristes. Em primeiro lugar, você não deve dar à sua angústia, à sua tristeza, à sua depressão um valor exagerado. Diga para o seu vizinho, não dê um valor exagerado à sua tristeza. Quando você estiver triste, por qualquer causa, por qualquer motivo, de qualquer intensidade, esvazie a força da angústia dentro da sua alma. Pastor, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso esvaziar a força dessa tristeza dentro da minha alma? Você pode esvaziar a força da sua tristeza aprendendo a olhar o outro lado da sua angústia. Na verdade, todos nós passamos por tristezas, sim ou não? Todos nós, em algum momento da vida, nós estamos angustiados. E essa raiz de angústia que tem dentro de nós é algo que nós carregamos inconscientemente. E a raiz dessa angústia que inconscientemente nós carregamos é a percepção que nós temos, a certeza que um dia nós vamos morrer. Então todos nós fomos jogados no mundo, fomos jogados no tempo e sabemos que vamos um dia morrer. E por isso, muitas vezes, nós ficamos angustiados. E sabe qual é o caminho que nós temos que perseguir para esvaziar essa força dessa angústia e dessa tristeza? É, ao invés de nós nos afundarmos nessa angústia, nós aprendermos a olhar o outro lado da tristeza. Porque tudo na vida tem um outro lado. Diga para o seu vizinho, tudo na vida tem um lado bom e tem um lado ruim. Tudo que é ruim, por pior que seja, ainda tem um lado bom. O que temos que fazer? Aprender a olhar o lado bom das coisas. Porque tem um lado bom. Porque eu quero dizer para você que ficar angustiado nem sempre é ruim. Às vezes é bom. Você precisa sair daqui com a noção de ficar angustiado e triste, nem sempre é ruim. Às vezes é bom. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque só as pessoas rasas, só as pessoas bobas, só as pessoas tolas, só as pessoas ordinárias, só as pessoas vulgares não se angustiam, não percebem a sua angústia. Se você está angustiado,
e percebe que está angustiado, é porque você não é uma pessoa boba. Você não é uma pessoa rasa. Você é uma pessoa que tem conteúdos dentro de você. Você é um ser humano que tem conteúdos, valores dentro de você. Eu vou já explicar para vocês entenderem. Por que você fica angustiado quando você vê uma injustiça? Quando você vê uma injustiça sendo feita com alguém, por que você fica angustiado? Por que você fica com raiva? Sabe por quê? Porque dentro de você tem um valor ético. Você sabe diferenciar o que é justo e o que é injusto. Porque senão você não se angustiava. Se achava era bom. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você ia celebrar a injustiça. Você ia celebrar porque o fulano morreu. Você ia celebrar porque o outro traiu. Você ia celebrar e se alegrar com a desgraça do outro. Mas não, quando você vê uma injustiça, você fica triste e angustiado. Por quê? Porque dentro de você tem coisa boa. Porque senão você ou ficava indiferente diante daquela situação, ou você ia celebrar. Se você, quando vê uma coisa feia, você se angustia, é porque você sabe ainda diferenciar o que é bonito do feio. Você sabe diferenciar que o grunhido do porco é feio, mas o canto de um rouxinol é bonito. É porque tem alguma coisa dentro de você ainda dizendo que a sua vida está rolando de uma forma em que você não gostaria. Se você está angustiado hoje aqui, é porque tem alguma coisa na sua vida que você detecta, que você detectou, que a ficha caiu de que está errado. Quantos estão entendendo? Pior seria se a ficha não caísse. Pior a pessoa que está caminhando para o precipício e a ficha não cai. Pior a pessoa que está dentro de um casamento destruído e não está nem aí, é indiferente. Mas se você ainda está se angustiando, é porque essa sua angústia, com certeza, ela tem um lado bom. Como lemos no texto aqui, que a angústia, segundo Deus, não produz remorso. A angústia, segundo Deus, produz mudança, produz transformação. E para você mudar, a ficha tem que cair dentro de você. E Deus colocou esse sentimento chamado tristeza, colocou angústia, colocou depressão, para que você caia em si e para que você possa tomar iniciativa de dizer como um filho pródigo assim: eu estou na pior, eu estou no fundo do poço, mas eu tenho um pai, eu posso voltar para a casa do meu pai. Se ele nunca tivesse angustiado, ele nunca tinha voltado. E eu quero dizer que a angústia que há dentro de você é um elemento fortíssimo da nossa humanidade. Só quem é gente é quem tem capacidade de se angustiar. Só quem tem um coração sensível é que tem capacidade de se angustiar. E eu conheço, queridos, e o outro lado bom da angústia é o seguinte: é que muita gente que tinha tudo na vida para viver triste e angustiado, depressivo, não ficou a vida inteira reclamando. Sabe aquela história? Me dê um limão que eu faço uma limonada. Sabe que é aquela história? Me dê os ovos que eu quebro e faço omelete. Não ficaram reclamando a vida inteira, porque reclamar não muda nada. Não passaram a vida reclamando. Se levantaram e foram construir coisas belas, utilizando a sua angústia. Porque ostra feliz não faz pérola. Diga para o seu vizinho: ostra feliz não faz pérola. Sabe como é que faz uma pérola dentro da ostra? É que cai um ciscozinho lá, e o ciscozinho fica irritando a ostra. E produto daquela irritação é que vai se forma a pérola. Então, ostra feliz não faz pérola. Então, é necessário muitas vezes
nós passarmos por momentos de tribulação, por momentos de tristeza, por momentos de depressão, por momentos de angústia, para que grandes coisas possam ser feitas na nossa vida e através da nossa vida. Dá um glória a Deus e um aleluia. A história mostra que muitos homens e mulheres, a partir da sua angústia, criaram coisas belíssimas. Tem uma escritora brasileira chamada Clarice Lispector, era depressiva, e ela foi uma das grandes escritoras do Brasil numa época que as mulheres ainda não tinham voz e não tinham vez. Manuel Bandeira era tuberculoso, mas ele não ficou reclamando da tuberculose. Se tornou também um grande artista. Fernando Pessoa, o maior escritor depois de Camões da língua portuguesa, tinha depressão. Alguns homossexuais, ser homossexual na nossa sociedade hoje é difícil. Você imagina 100 anos atrás, eram pessoas excluídas totalmente do convívio sexual, do convívio social. Tchaikovsky era homossexual, foi um grande musicista. Oscar Wilde foi um grande escritor inglês. Marcelo Proust, que fez o maior romance de ficção em quantidade de páginas, chamado Em Busca do Tempo Perdido, que também era um homossexual. Então essas pessoas, ao invés de se desmanchar da sua angústia, elas pegaram a angústia e fizeram do limão a limonada, dos ovos o omelete. Pegaram a sua angústia e não ficaram chorando, pegaram a sua angústia e foram criar. E eu sempre digo que pessoas que criam coisas lindas, às vezes só criam na angústia, na dificuldade. Parece que esses caras que têm os escritores, os músicos, eles só fazem coisas lindas quando estão na pior. Quando começam a ficar famosos, ganhar dinheiro, acaba a inspiração. E até pessoas com diagnóstico psiquiátrico de doença. Nietzsche era louco, foi o maior filósofo do mundo. Era doido, aleijadinho, irmãos. Ele era leproso. E conta-se que ele tinha lepra nas mãos, ele amarrava o cisel na mão, porque não podia nem pegar, e ia esculpir em pedra-sabão obras belíssimas que ainda estão lá em Minas Gerais, nas igrejas católicas lá do interior de Minas Gerais. Então, quando você estiver em meio a uma angústia, olhe para o outro lado. Olhe para o outro lado, tem um lado bom. E não se deixe arriar pela sua angústia. Dá um glória a Deus aí, irmãos. Segundo lugar, nunca prometa a si mesmo que você vai se blindar para nunca mais ficar triste. Não prometa a si mesmo isso, não queira isso. Agora eu vou me blindar. Eu não vou deixar mais ninguém me ferir, porque eu já fui tão ferido por pessoas, por situações, e eu fiquei tão triste que agora eu vou me isolar. Eu não vou permitir mais que ninguém tenha acesso à minha vida nem ao meu coração. Pessoas que raciocinam assim criam armaduras, couraças, carapaças, cascos. E quem se blinda, irmãos, quando criam essas defesas, essas armaduras para não sentir tristezas e feridas, se blinda também para as alegrias da vida. Angélica, essa semana eu falando com isso sobre ela, que eu estava preparando essa mensagem, e ela contou uma história de uma senhora que viu um dos nossos cachorrinhos, né? Que nós temos 2 cachorrinhos lá em casa. É o biscoito e a biscoitinha, também chamada de Kate. Os cachorros são lindos, irmão, cachorro maravilhoso, viu? E ela disse assim: olha, eu não quero mais criar cachorro. E eu já disse: mas por que a senhora não quer criar cachorro? Não, porque eu tinha um cachorro, né? Morreu com 10 anos, né? 14 anos. E eu sofri tanto. E a Angélica disse: olha, é verdade que a senhora sofreu pela morte do cachorro, mas a senhora esquece os momentos de alegria que teve com ele nos 14 anos que ele viveu.
Então, às vezes, a gente quer ter medo de sofrer, se blinda para não sofrer, mas quando a gente se blinda para não sofrer, a gente se blinda também para não ter alegrias. Porque a gente só quer o lado bom das coisas. E não quer vivenciar os riscos. Não quer vivenciar as coisas que possam trazer tristeza, e só quer as alegrias. E não existe isso na vida não, queridos. Isso é irreal. Então, muitas vezes você não quer mais relacionar com ninguém, mas aí você se blinda para os relacionamentos saudáveis. Ninguém vai mais mexer com as suas dores, mas também as pessoas não vão mais mexer com as suas alegrias. O acesso do seu coração está negado, blindado para as outras pessoas. E aí você perde a capacidade de rir, perde a capacidade de celebrar a vida, fica uma pessoa fria, cínica, insensível. Insensível. O grande exemplo disso na história da humanidade foi Hitler. A história de Hitler, eu gosto muito da história da Segunda Guerra Mundial. Gosto muito de ler, de assistir documentários. E, inclusive, sobre a vida de Hitler. Não que eu o admire, de forma alguma. Ele era tudo aquilo que ninguém deve ser. E, às vezes, passa ele com crianças, com cachorros, né? Aquilo tudo é encenação, irmãos. Ele era um cara frio. Era um cara cínico. Ele era tão frio que conta-se uma história. Ele tinha um trem onde ele se deslocava, que ele estava passando com o seu trem, parou numa estação e do lado, no sentido contrário, parou um trem que vinha da União Soviética, que eles tentaram invadir a União Soviética e não conseguiram, do mesmo jeito de Napoleão, foram dizimados, voltaram, enfim, devido ao forte inverno que tem lá na Rússia, eles não conseguiram vencer essa condição do tempo. E aí, esse vagão vinha com soldados feridos, gente sem perna, gente sem braço, gente sem olho, o rosto todo desfigurado. E conta-se a história de que ele viu, pela abertura da janela do seu vagão, e a única coisa que ele fez foi baixar aquela janela, fechar a janela, para não ver aquela cena. Então, ele era uma pessoa extremamente fria. Então, problema de pessoas que se blindam, porque não querem mais sofrer, serem feridas, também essas pessoas vão se blindar e se fechar para alcançar na vida das outras pessoas bondade, compaixão, beleza e solidariedade. Então, se todas as pessoas no planeta Terra resolverem ser assim, nós vamos ter uma sociedade de pessoas com um coração de pedra. E o evangelho que nós pregamos aqui é o evangelho, aleluia, que transforma coração de pedra em coração de carne, irmãos. Nós temos que ser pessoas abertas. É como diz o Roberto Carlos: se chorei ou se sorri, eu só sei que emoções eu senti. Eu tenho que estar aberto, eu tenho que estar acessível e deixar, porque muitas das tristezas, muitas das feridas, muitas das decepções fazem parte do plano que Deus tem para a nossa vida. E a pergunta que eu faço é o seguinte: o que lhe comove? O que comove você? E o que é pior, pessoas que blindam o seu coração com medo de sofrer, têm o acesso negado a Deus no seu coração. Essas pessoas se blindam tanto, fazem armaduras, que o acesso do coração delas fica também negado à presença de Deus, o acesso de Deus a esses corações. E como Deus é fonte de tudo, no Salmo 87:7 diz assim: todos os cantores saltando de júbilo entoarão, todas as minhas fontes estão em ti, não é? Então,
se Deus tem o seu acesso negado ao seu coração, ao coração dessas pessoas, essas pessoas estão perdidas. Essas pessoas estão no verdadeiro inferno, porque o inferno é um coração que nega o acesso a Deus. Em terceiro lugar e último, o que não fazer com a tristeza? Não correlacione o sofrimento, não correlacione a sua tristeza como um castigo ou como uma bênção. A tristeza não é um castigo de Deus. Muitas vezes, pessoas religiosas que estão com problemas psiquiátricos, às vezes têm que ouvir de outras pessoas religiosas também, que estão doentes porque não tem Deus. E muitas das pessoas religiosas que estão tristes, depressivas, angustiadas, perguntam a si mesmo assim: eu não sou de Deus, por que eu estou assim? E esse é um entendimento equivocado, irmãos, que os religiosos têm a respeito da tristeza. Porque nós temos a ideia, o entendimento de que a tristeza está relacionada ao fato de que Deus nos abandonou. Isso não é verdade. A nossa religiosidade nos tem ensinado de que tristeza, percalço e decepção é porque quando temos, quando passamos, é porque Deus nos abandonou. Então, quando nós fazemos essa equação de que alguém que está triste, alguém que teve um percalço na vida, alguém que está angustiado, alguém que está depressivo, é porque Deus o abandonou, a gente começa a ir atrás de um Deus que a gente nunca sabe se Ele está bem ou se Ele está zangado. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? E uma frase que muitas pessoas dizem erradamente, equivocadamente para uma pessoa que está no nosso meio religioso, quando ela está triste e depressiva, e que é um equívoco, que diz assim: ó, você está assim, é porque Deus está querendo te humilhar. Isso é uma mentira, irmãos. Sabe por quê, queridos? Quando Deus quer nos humilhar, Ele não nos humilha, Ele nos exalta. Diga para o seu vizinho: quando Deus quer humilhar alguém, Ele não humilha, Ele não bota para baixo, Ele bota para cima. Você, quando Deus quer te humilhar, Ele não te castiga, Ele faz é te exaltar, faz te jogar para cima. E aí, quando Ele faz isso, Ele te humilha por quê? Porque você diz assim: olha, eu nem merecia isso. Rapaz, eu sou um crápulo mesmo, porque eu estou aqui pisando na bola. E Deus, ao invés de acabar comigo, Ele faz é me exaltar. É quando a Bíblia diz que Deus não apaga, não esmaga a cana quebrada, nem apaga o pavio que fumega, irmãos. É o contrário. Se você está para baixo, Deus faz é soprar em você. Ele faz é pegar aquele canudinho e juntar. Ele faz é pegar aquele pavio que está fumegando, e Ele assopra, e Ele põe óleo, Ele põe azeite, e Ele faz porque Ele quer. O que está no coração de Deus não é a sua destruição, não é a sua morte, é a sua vida, é a sua vitória e é a sua alegria. Qual é o método que Deus mais gosta? Ao invés de Deus te chamar de porco, porque muitas vezes a gente merece, Ele nos chama de filhos. Ao invés de Deus te chamar de pecador, de escravo, Ele nos chama de filhos amados. Ele diz: vem para cá, meu filho, vem para cá, porque dentro da sua alma você não é assim. Você é uma bênção, você é maravilhoso.
Então, se você está passando por uma tribulação, não é Deus que lhe empurrou para isso. Não é Deus que está lhe empurrando, não. Quem empurra são os amigos de Jó. Que Jó estava na pindaíba e os amigos de Jó, amigos da onça, começaram a encontrar defeito, pecado na vida de Jó. Não é Deus. Quem empurra você é o diabo. Quem humilha você é o diabo. Deus quer lhe exaltar como filho. Nós somos as meninas dos olhos de Deus. E como pode, irmãos, uma pá virada como eu e vocês, Deus olhar para uma pá virada como nós, Deus olhar para pisador de bola como nós, Deus olhar para que é que o menino chama de malandros arrependidos como nós, e Deus olhar para mim, um pecador como eu, e Deus chegar e dizer assim: vem para cá, Dias Júnior, você é meu filho amado, e você tem o seu nome escrito nas palmas das minhas mãos, aleluia. Esse é o nosso Deus. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o nosso Deus, irmãos. Então, quando você estiver triste, angustiado, deprimido, tem 3 coisas que você nunca deve fazer. Não deve dar à sua angústia um valor exagerado, porque sempre a angústia, sempre a dor, sempre a depressão e a tristeza tem um lado bom. Procure extrair desse momento as coisas boas. Não fique reclamando. Ao invés de reclamar, se levante, crie, saiba que Deus te ama mesmo assim. Em segundo lugar, nunca prometa a si mesmo que você vai se blindar para nunca mais ficar triste. Porque quando você se blinda para a tristeza, você se blinda também para as alegrias. Quando você tem medo de sofrer, você perde a oportunidade de ser feliz. E em último lugar, nunca correlacione o sofrimento, a tristeza, como castigo de Deus. Porque Deus não castiga ninguém. Deus quer te abençoar. Ele quer te animar. Ele quer te alegrar. Ele quer fazer de você a pessoa mais feliz do planeta Terra. Ele quer colocar dentro de você alegria, paz, contentamento, gozo, satisfação e uma paz que excede todo o entendimento. Se você entrou hoje à noite aqui e diz: pastor, eu estou no meio de uma grande tristeza, e essa mensagem hoje foi para a minha vida, e hoje eu aprendi o que eu não devo fazer. Eu queria orar por você essa noite. Queria convidar também para você vir na próxima noite, próximo domingo. Deus te abençoe, querida. Porque no domingo que vem eu vou ministrar sobre o que fazer. Hoje foi o que não fazer. Mas se você entrou hoje aqui triste, angustiado, depressivo, eu quero orar pela sua vida hoje. Vamos adorar o Rei. E mesmo que me digam que o meu Deus me abandonou, Aleluia. Você pode e sair do seu meu lugar. coração não se abala. Aleluia. E mesmo que se passem os anos, ou até que mudem
teus planos, confiante nas palavras do Senhor. E mesmo que me digam que o tempo da promessa se passou, eu creio em um Deus que nunca falha. E mesmo que meus Você pode sair do seu sonhos lugar e vir aqui. Quero orar por pareçam você. serem Quero orar, vãos, eu quero profetizar a graça do Senhor. meu coração se alegra em ti, Senhor, olhando as estrelas e as areias do mar. Aleluia. Sempre vou lembrar da promessa que me fez. Essa é nossa aliança, além da compreensão humana. Em ti serei pai de multidões. Pode sair do seu lugar e venha. Eu creio na oração, no poder da oração. Creio que Deus é poderoso para fazer reverter, para transformar, para mudar. Mesmo que me digam que o meu Deus me abandonou, e o meu coração não se abala, e mesmo que se passem os anos, ou até que mudem os planos, confiante nas palavras do Senhor. Mesmo que me digam que o tempo da promessa se passou, eu creio em Deus que nunca falha. E mesmo que meus sonhos me pareçam serem vãos, meu coração se alegra em ti, Senhor, olhando as estrelas e as areias do mar. Sempre vou lembrar da promessa que me fez. E essa é nossa aliança, além da compreensão humana. Em ti serei paz de multidões. Deus, eu não entendo os teus propósitos pra mim, mas pela fé eu permaneço. Eu te dou o meu Isaac, te dou a minha vida como sacrifício vivo em teu altar, olhando as estrelas e as areias do mar. Sempre vou lembrar da promessa que me fez. E essa é a nossa aliança, além da compreensão humana. Em ti serei pai de multidões. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus ama. Ele nos ama. Jesus nos ama profundamente, irmãos. Ele nos ama de uma forma sem igual. Não há limites para o amor desse Deus. Não há limites para o seu amor, para a sua misericórdia, para a sua graça na nossa vida. O salmista, no Salmo 42, ele diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus?
As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e meu Deus. Aleluia. Pai, muito obrigado por esses que vieram à frente hoje. Nós sabemos que nem toda tristeza é igual. Nós sabemos que nem toda tristeza, Pai, tem a mesma causa. E nós sabemos que nem toda tristeza tem a mesma intensidade. Mas tem um que conhece cada um, Senhor, na sua intimidade. E esses que vieram aqui à frente, o Senhor conhece a intensidade, a causa e que tipo de tristeza eles estão passando. E não só isso, Senhor. O Senhor é poderoso, é amoroso, é misericordioso e bondoso para interferir, para mudar a sorte, ó Deus, da vida de cada um que está aqui. E eu quero te pedir por cada vida que veio aqui. E ó Deus, a tua palavra diz que a noite inteira a gente pode chorar, que o choro, o pranto, a tristeza e a dor pode durar uma noite inteira, mas ao final dessa noite vem uma manhã, e no início dessa manhã, com a manhã, vem também a alegria, Senhor. E que hoje seja amanhã de manhã na vida dessas pessoas, que ao sair daqui eles possam, ó Deus, sentirem-se amados, queridos, acolhidos, abençoados, guardados, protegidos, orientados por Ti, Senhor. Que eles encontrem em Ti, Senhor, ó Deus, essa galinha que põe os seus pintinhos debaixo das asas, que possam ser acolhidos por Ti, debaixo das Tuas asas, do esconderijo do Teu aprisco, Senhor, e que possam encontrar em Ti o alívio para a sua dor, ó Deus, que possam encontrar em Ti o bálsamo para as suas tristezas, que possam encontrar a Ti o remédio para as suas angústias, porque tudo isso eu oro e eu profetizo em nome de Jesus. Amém? Vamos dar uma forte salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Diga assim para o seu vizinho: a tristeza pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Meu irmão, que hoje seja, diga, amanhã de um novo dia de alegria para as suas vidas. Vamos dar salva de palmas para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Ainda estamos, aleluia, louvado seja Deus. Estamos com o nosso bazar ainda funcionando. Levanta a tua mão para os céus. Glória a Deus. Vamos receber a bênção apostólica dessa noite. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do seu Espírito seja com todo o povo de Deus reunido aqui e reunido nos quatro cantos da terra, e que haja paz em Israel e justiça social no Brasil. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Semana abençoada, meus irmãos.